Gostaria de fazer uma pergunta. Uma vez que o Senhor Jesus morreu na cruz e uma vez que Deus o fez propiciação, como então podemos ser salvos? Vou fazer outra pergunta. Qual a diferença entre redenção e substituição? Você saberia explicar, ou pelo menos saberia para você isto? São fatos semelhantes? Temos de reconhecer que a obra do Senhor Jesus é uma obra de redenção, mas o resultado dessa obra redentora é a substituição. Vou explicar melhor. A redenção é a causa e a substituição é o resultado. A extensão da redenção é muito grande, mas a extensão da substituição não é tão grande assim. É muito interessante que a Bíblia nunca diz que o Senhor Jesus morreu pelos pecados de todos. Ela somente diz que o Senhor Jesus morreu por todos. Note, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Sua obra redentora foi para satisfazer as justas exigências de Deus. Quando o Senhor Jesus cumpriu a redenção na cruz, essa obra de redenção não tinha absolutamente nada a ver com o homem. Espera aí, eu explico, se não está entendendo. A redenção não está absolutamente relacionada conosco. A obra da redenção é entre Deus e o pecado. Mas o que é a obra da redenção? É o próprio Deus vindo ao mundo para resolver o problema do pecado. Uma vez que o problema do pecado foi resolvido, a obra da redenção foi cumprida, consumada, está pronta. O sangue do Cordeiro Pascal, lembra? Êxodo capítulo 12, a história, era aspergido, o sangue daquele cordeiro era aspergido nas ombreiras e nas vergas das portas. Por exemplo, Êxodo capítulo 12, versículo 7. Deus disse que quando Deus visse o sangue, ele passaria pelaquela casa. Versículo 13 de Êxodo capítulo 12. O sangue foi para Deus ver, não para o primogênito ou os primogênitos verem. Os primogênitos não necessitavam ver o sangue, eles ficavam dentro das casas. O sangue foi para cumprir as justas exigências de Deus. Não foi para cumprir as exigências dos primogênitos. Para os primogênitos, não houve algo como a redenção. Se lermos o Antigo Testamento, descobriremos que o sangue para expiação, isto é, a redenção, do pecado deveria ser levado para dentro do Santo dos Santos. Era para ser aspergido sobre o véu 7 vezes. Leia, por exemplo, Levítico capítulo 16, versículos 14 e 15. No dia da expiação, o sumo sacerdote tinha de trazer o sangue e aspergi-lo sobre o propiciatório da arca. O sangue era para ser oferecido a Deus. É verdade que o sangue tenha de ser colocado sobre o polegar, a orelha e o dedo do pé de um leproso, mas isso era feito com respeito à consagração. Era uma questão de consagração a Deus. O homem não tinha tal exigência. A redenção tem a ver com Deus. É Deus vindo para solucionar o que o homem não pôde resolver por si mesmo. Eis porque a Bíblia diz. Note o que a Bíblia diz. E ele, falando do Senhor Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 2. A redenção inclui todo o mundo. Em tal redenção, todos, até os que não foram salvos, estão incluídos. Deus veio e lidou com nossos pecados. O Senhor Jesus satisfez as justas exigências de Deus para que nós pudéssemos receber a substituição do Senhor Jesus. Sua redenção é uma preparação abstrata. Pelo crer nele, em Cristo,
Essa redenção se torna uma substituição para nós, para aquele que crê. Diante de Deus, não foi uma substituição, mas uma redenção. É importante saber isso. Se não tivermos clareza desse assunto, ficaremos confusos a respeito de muitas outras doutrinas. A redenção é para Deus e a substituição é para nós. A redenção é para satisfazer as exigências de Deus e a substituição é para recebermos o benefício. O que o Senhor Jesus cumpriu foi redenção. O que nós recebemos é substituição. Eu não quero dizer que não haja tal ensinamento como substituição na Bíblia. Sem dúvida há tal ensinamento. Mas todos os ensinamentos da Bíblia concernentes à substituição são escritos para os crentes, para os cristãos. Eles não são escritos para os incrédulos. Para os incrédulos, para os gentios, dizemos que Jesus morreu por eles e cumpriu a redenção. Para os cristãos, dizemos que o Senhor Jesus os substituiu, tomando seus pecados. Na passagem que lemos de Isaías capítulo 53, notamos que ela diz, mas ele, abre aspas, para citarmos o que é dito lá, mas ele, falando de Cristo, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fecham aspas. Isto está no versículo 5 de Isaías, capítulo 53. Por favor, observem que lemos nossas em vez de vossas, nossas transgressões em vez de vossas transgressões. Ele levou o sofrimento pelos nossos pecados. Assim, nossos pecados são perdoados. É por isso, é por nós e não por todo o mundo. Quando Pedro citou Isaías capítulo 53, ele disse, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Pedro estava escrevendo a pessoas salvas. É sempre nossos e não vossos. Por isso temos de ser cuidadosos quando pregamos o Evangelho. É melhor que sejamos mais fiéis à Bíblia. A Bíblia nunca diz aos pecadores que Jesus morreu pelos pecados deles. A Bíblia diz que Jesus morreu por eles. Romanos capítulo 5, versículo 8. Existe tal fato, Jesus morreu por eles, mas não há nada sobre Jesus ter morrido pelos pecados deles. Jesus morreu por eles é um fato, mas o problema do pecado ainda não ficou resolvido neles. É verdade que todos os problemas do pecado já estão resolvidos diante de Deus. Mas se alguém não tiver participação nessa obra ao crer em Cristo, seus pecados ainda não estão solucionados. E esses não terão parte na substituição do Senhor Jesus. Quando alguém recebe o Senhor Jesus, seus problemas de pecados é resolvido. Isso é substituição. Sem isso, não há substituição. Em outras palavras, a redenção foi realizada, mas a salvação ainda não. Se eu lhes perguntasse quando vocês foram redimidos, vocês poderiam responder que isso aconteceu há 2000 anos atrás? Mas se eu lhes perguntasse quando vocês foram salvos, vocês diriam que foi em determinado dia, mês e ano? A redenção foi algo que aconteceu há muito tempo. A salvação é algo presente. A redenção foi cumprida por Cristo. A salvação é realizada em nós, pelo Espírito Santo. Fomos redimidos há 2000 anos atrás, mas podemos ter sido salvos há poucos anos. Não sei como dizer isto mais claramente. Contudo, para mim, está muito claro este assunto. A obra de redenção, ou a obra da redenção de Deus, é uma questão referente a Ele mesmo, e para satisfazê-lo, e nada tem a ver conosco.
é algo absolutamente relacionado com Deus. O próprio Deus foi o que fez a obra. Quando vemos o que Deus cumpriu e cremos e aceitamos, recebemos essa substituição. Vou usar uma ilustração, talvez possa lhe ajudar, se ainda não entendeu, sobre este assunto. Num certo lugar, há uma passagem que une as margens leste e oeste de um rio. É uma passagem gratuita para cruzar o rio de um lado para o outro. O lugar é conhecido como passagem gratuita. Suponha que eu fosse um ladrão que tivesse roubado e assaltado muitas vezes ali. Contudo, agora eu sou diferente. O que deveria eu fazer se quisesse fazer um tratamento completo em relação ao meu passado de roubo e assaltos? Mesmo que eu quisesse reembolsar, onde eu deveria ir? É difícil encontrar aqueles a quem eu assaltei. O que devo fazer? Por causa da justiça e para reembolsar, posso começar um serviço gratuito para transportar as pessoas pelo rio. Qualquer pessoa pode fazer a travessia e nada lhe será cobrado, eu não vou cobrar nada dela. Posso fazer isto para devolver o dinheiro e resolver o problema que roubei das pessoas nesse lugar. Ofereço esse tipo de serviço grátis como uma solução para o problema de minha injustiça. Esse serviço gratuito é para mim uma solução para a injustiça. Mas para os outros é uma substituição. Estou pagando a passagem no lugar dos outros. Esse é o modo de o Senhor Jesus lidar com o problema da punição. Deus enviou o Senhor Jesus para cumprir a redenção, a fim de que sua própria santidade e justiça, bem como o problema do pecado, fossem cuidados. Quando alguém crê, ele entra nessa obra e o Senhor Jesus leva embora seus pecados. Então, o Novo Testamento diz: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz mais: Ele mesmo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Tudo isto foi feito por nós. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o cálice e deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Porque isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28. Foi por muitos e não por todos. No futuro veremos incontáveis pessoas com palmas nas mãos, lavados pelo sangue. Romanos capítulo 7, versículo 9, versículo 14, por exemplo, temos tais pessoas nessa citação desses versículos, e podemos dar graças ao Senhor por isto. Ele cumpriu a redenção por sua própria causa. Para que nós pudéssemos ser substituídos. Nada podemos dizer a não ser agradecer-lhe e louvá-lo. Você que ainda não é salvo, você pode ter parte nesta obra. Ele pode ser o seu substituto hoje. Você precisa crer nele, você precisa recebê-lo de coração aberto, como um pecador arrependido. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.